Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Depois de tanto tempo sumido, né, resolvi aparecer. O canal continuou firme, e forte. Obrigado a todos vocês que estão aqui ainda comigo no canal, que estão até hoje, né? Não saíram, estão aqui, acho que esperando por mim, né? E agora vão me assistir, me ver sempre, porque estou com muita vontade de voltar com força agora a gravar conteúdo para vocês. Não, não tinha conteúdo, né? E eu disse, vou gravar alguma coisa que eu gosto de fazer. E resolvi gravar aleatoriamente e estou aqui. É, Sejam bem-vindos todos que estão chegando agora e peço a vocês que se inscrevam no meu canal para me fortalecer aqui. Galera, aí comprei esse livro aqui em Aparecida do Norte e para todos os dias tem um texto bíblico, né, que é retirado da Bíblia. E vou ler o texto hoje. Hoje é domingo de Páscoa. O texto é mais longo, ó, mas tem o texto e a reflexão. E eu vou ler junto com vocês aqui. E é muito bom, né, falar de Deus. Eu gosto muito de ouvir de Deus. Percebo que muitas pessoas do Nordeste principalmente, eles falam muito, se Deus quiser, amém, graças a Deus. Inclusive eu falo também que moro aqui em São Paulo, mas sou nordestino. E muitas pessoas não falam, né? Acho que por receio, por ser algo mais íntimo, né? Prefere falar mais ou pensar em sua intimidade individual do que falar em público. E lembrei de João, né? João, o apóstolo. Ele ali na praia parecia um louco, né? Até dá para ver, acho que ele é louco, gritando, falando, mas ele não era louco. Era um profeta, né? Profeta que estava falando de Deus, e você pode ver nos textos bíblicos dele, de João, que ele só fala a verdade, só fala a verdade sobre Deus. E vamos aqui ler a leitura de hoje, retirada da Bíblia. Domingo, primeira leitura, AT, capítulo 10, versículo de 34 a 43. Então Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que se passou em toda a Judeia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder de Jesus de Nazaré, o qual passou fazendo o bem e curando a todos os que tinham caído sob o poder do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o quanto ele fez na região dos judeus e em Jerusalém. Eles mataram, suspendendo no madeiro. Mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e quis que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão escolhidas por Deus. E nós, que comemos e bebemos com ele, depois de sua ressurreição dentre os mortos, e ele mandou que pregasse ao povo e dessemos testemunhos de que ele é o juiz dos vivos e dos mortos estabelecidos por Deus. Segunda leitura, CL, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de lá de cima, não nas coisas da terra. Muitas vezes nós pensamos muito nas coisas daqui da terra, né? Nos deixamos muito levar por todas as coisas mundanas aqui da terra e não esquecemos das coisas lá de cima, né? E aqui está falando que nós devemos pensar mais nas coisas lá de cima do que nas coisas daqui da terra. Quando Cristo, que é vossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestado com ele na glória.
Vamos para a leitura de João, capítulo 20, versículo de 1 a 9. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Ela correu e foi procurar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Quando aproximou-se, ele viu as faixas no chão, mas não entrou. Então também Pedro, que tinha colocado sobre a cabeça de Jesus, não estava com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, foi aí que então, oh, foi então que entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou, pois ainda não tinha compreendido a escritura segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Maria falou aos discípulos: Então tiraram Jesus do túmulo e não sabemos aonde puseram. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. Chegou primeiro ao túmulo. Abaixando-se, ele viu as faixas no chão, mas não entrou. Então chegou também Pedro, que o segura, que o seguia, e entrou no túmulo. Viu as faixas no chão e também o sandário que tinha colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com a faixa, mas enrolado num lugar à parte. Foi então que entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu-a e acreditou, pois ainda não tinha compreendido a escritura segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Meditação. Depois de celebrar com fé o tempo de Quaresma e o trido pascual, mergulhando como cristãos e comunidade no mistério inefável de Cristo ressuscitado, a vida tornou-se plenitude, pois o Senhor venceu a morte. Nada mais poderá romper os laços da vida que geram comunhão, fraternidade e salvação. O Senhor, o Senhor, em sua ressurreição, reergueu-nos de nossas misérias e nos fez experimentar já na terra as delícias do céu. A cena que vemos no Evangelho de João, capítulo 20, de versículos de 1 a 9, nos educa na compreensão da ressurreição, ou seja, como podemos chegar à fé no, no ressuscitado. Somos uma igreja peregrina e, sob a luz da ressurreição, caminhamos com Cristo para a vida. Maria Madalena foi ao túmulo sozinha. Tem as primeiras impressões ainda não compreendidas ao ver o túmulo, mas quem entrou no túmulo foi Pedro. Ocupam aqui já vislumbramos o ensinamento de que a fé e a missão de Pedro ocupam o primeiro lugar ou lugar privilegiado na igreja, por mandato de Cristo. De outra parte, podemos extrair desse fato a catequese de que a fé é transmitida de geração em geração, de pessoas para pessoa, pois Pedro adentrou o túmulo, fé adulta, madura, e João chegou primeiro, ficou à porta do túmulo, fé ainda insuficiente, os dois discípulos, mas fundamentalmente Pedro, ressaltam o sentido da ressurreição. Continuemos, pois, vivendo o tempo pascual. Assim, iremos compreender o mistério salvífico de Cristo,
para com ele também ressuscitarmos. E resumindo aqui, gente, eh, pode até comentar aí, o que vocês entenderam, mas é muito importante a ressurreição de Cristo, né, isso nos mostra que nós somos seres vivos e um dia nós vamos, nos ressuscitar também, vamos, se salvar. Mas para isso temos que fazer aqui na terra, né, fazer com que merecer a salvação de Cristo aqui na terra. E pode comentar aí também, ó, quero crer cada vez mais nesse Deus que me ama e dá vida e ressuscita por mim. Serei missionário de Deus, amor, Senhor.